Imagina que o maior ídolo do seu time, o capitão, o cara que representa o clube dentro de campo, simplesmente decide sair. Até aí, tudo bem. Isso acontece no futebol. Só que agora imagina, ele não vai para outro país, e nem para outro campeonato. Ele decide ir direto para o maior rival. Não um rival qualquer, mas aquele rival histórico, que divide a cidade, que gera discussão e que transforma cada jogo em zona de guerra. Parece impossível, né? Só que no ano 2000, isso aconteceu e virou uma das maiores histórias, uma das mais absurdas que o futebol já viu até hoje. E o mais louco ainda é que não estamos falando de qualquer jogador, a gente está falando de Luís Figo, que nos anos 90 era simplesmente um dos melhores jogadores do planeta. Ele tinha um estilo de jogo elegante, driblava com muita facilidade e era aquele tipo de jogador que parecia controlar o ritmo da partida. Quando ele chegou ao Barcelona em 1995, muita gente já sabia que ele era talentoso, mas ninguém imaginava que em poucos anos ele se tornaria o rosto do time. Para vocês terem mais ou menos uma noção de qual era o seu nível de importância na época, pensa aí no Messi, quão importante Messi é para o Barcelona. Era esse nível de importância que ele era. Mas continua aí que tudo isso aí vai ter uma controvérsia. Fala galera do Olympiacos, eu sou o MG. E fala pessoal, eu sou o NZ. E hoje a gente vai contar uma das histórias mais polêmicas do futebol, que é como Luís Figo saiu de ídolo absoluto do Barcelona para se tornar jogador do Real Madrid. E o mais louco é que essa transferência envolveu eleição presidencial, acordo secreto, milhões de euros e uma revolta absurda da torcida. Voltando ao que estávamos falando, foi exatamente isso que aconteceu. Figo começou a crescer dentro do Barcelona e rapidamente virou peça fundamental do time. Ele jogou ao lado de grandes estrelas do futebol mundial, inclusive o Guardiola, rapaziada, que hoje é técnico. E além disso, ele ajudou o clube a conquistar títulos importantes na Espanha e na Europa. A torcida adorava o cara, porque além de jogar muito, ele demonstrava personalidade dentro de campo. Com o tempo, ele ganhou mais respeito e acabou recebendo algo que mostra o tamanho da confiança que o clube tinha nele, a braçadeira de capitão. E isso é algo gigante, porque não é comum um jogador estrangeiro se tornar capitão de um clube como o Barcelona. Isso mostra o quanto ele era respeitado dentro do elenco e o quanto a torcida confiava nele. Para muitos torcedores, Figo representava o espírito daquele time. Só que enquanto dentro de campo tudo parecia perfeito, nos bastidores de futebol espanhol, estava surgindo uma situação que ninguém imaginava. Na mesma época, o Real Madrid passava por uma eleição presidencial muito importante. Um empresário chamado Florentino Pérez queria assumir o comando do clube, mas ele estava atrás nas pesquisas. Então ele precisava de uma promessa gigantesca para convencer os torcedores. Foi aí que ele soltou uma ideia que parecia completamente impossível. Ele prometeu que, se fosse eleito presidente do Real Madrid, ele iria contratar ninguém menos que Luís Figo, o capitão e principal jogador do Barcelona. Naquele momento, muita gente riu dessa promessa, porque imagina, você contratar alguém do time rival, né? Parecia algo impossível de acontecer, porque ninguém imaginava que o maior ídolo do Barcelona aceitaria jogar no rival. Só que enquanto todo mundo achava que aquilo era apenas propaganda eleitoral, algo estava acontecendo nos bastidores. O agente de Luís Figo acabou assinando um pré-contrato secreto com Florentino Pérez. A ideia era simples, usar esse acordo como pressão para conseguir um contrato melhor no Barcelona. O problema é que o plano dependia de apenas uma coisa: Pérez não podia ganhar essa eleição de jeito nenhum. E foi aí que a história tomou um rumo completamente inesperado, contra todas as previsões. Florentino Pérez venceu a eleição e se tornou presidente do Real Madrid. De repente, aquele acordo que parecia apenas uma jogada de negociação virou um problema gigantesco, porque agora o contrato precisava ser cumprido. O acordo dizia que, caso Pérez fosse eleito, o Figo teria que se transferir para o Real Madrid ou pagar uma multa gigantesca. Nem o jogador e nem o agente tinham aquele dinheiro para pagar aquela multa. Então a única solução foi cumprir o acordo. Foi nesse momento que aconteceu uma das transferências mais polêmicas da história do futebol. Eu sou presidente do Real Madrid, Luís Figo, jogador do Real Madrid. O Real Madrid pagou a cláusula de rescisão do jogador, cerca de 62 milhões de euros, que na época era a transferência mais cara do futebol mundial. E assim, do dia para a noite, o capitão de Barcelona virou jogador do Real Madrid. Aquela contratação marcou também o início da famosa Era dos Galácticos, quando o clube começou a reunir várias estrelas do futebol mundial. A reação em Barcelona foi imediata. Torcedores queimaram camisas, jornais chamavam Figo de traidor e vários ídolos do clube criticaram duramente a decisão. Para os torcedores catalães, aquilo não era apenas uma transferência, era uma traição histórica. O cara que até poucos meses era capitão do time, agora estava vestindo a camisa branca do rival. Mas o momento mais tenso ainda estava por vir, porque inevitavelmente chegaria o dia em que Figo teria que voltar ao estádio onde foi ídolo. E esse dia chegou quando o Real Madrid enfrentou o Barcelona no clássico espanhol no Camp Nou. O clima naquele jogo era simplesmente surreal.
quase 100 mil torcedores estavam no estádio, e todos queriam demonstrar sua revolta. Cada vez que Figo tocava na bola, o estádio inteiro se explodia em vaias. Era um barulho absurdo, mas a situação ficou mais tensa quando os torcedores começaram a jogar objetos dentro do campo. Moedas, garrafas, isqueiros e tudo que estava ao alcance das mãos começou a voar em direção do jogador. Era um ambiente extremamente hostil. Muitos jogadores do Real Madrid ficaram impressionados com o nível de raiva que vinha das arquibancadas. Mesmo assim, a cena mais famosa dessa história ainda aconteceria algum tempo depois, em outro clássico entre Barcelona e Real Madrid. Figo se aproximou da bandeirinha para cobrar um escanteio. Foi nesse momento que algo completamente absurdo aconteceu. De repente, um objeto voou da arquibancada e cai perto dele. Quando a câmera mostra o que era, o mundo do futebol ficou chocado. Era uma cabeça de porco jogada no campo. Aquela imagem virou uma das cenas mais icônicas da rivalidade entre Barcelona e Real Madrid. Aquilo simbolizava exatamente como a torcida se sentia para eles. O antigo ídolo havia se tornado um traidor. Aquela cabeça de porco virou praticamente um símbolo dessa história e até hoje é lembrado sempre que se fala da rivalidade entre os dois. Mesmo com toda essa pressão e toda essa hostilidade, Figo continuou sua carreira no Real Madrid e conquistou vários títulos importantes. Ele ganhou campeonatos, venceu a Champions League e até conquistou a Bola de Ouro. E uma coisa importante a lembrar, rapaziada, essa Bola de Ouro, a maioria da parte que contou como ela, ele ainda jogava no Barcelona. Mas a verdade é que aquela transferência deixou uma marca profunda no futebol espanhol. Até hoje, nenhum jogador ousa fazer essa transferência direta entre Barcelona e Real Madrid, porque todo mundo lembra o que aconteceu com o Figo e da reação que ele teve que enfrentar.